o tarifácio isso, o tarifácio aquilo, haja tarifácio por aí, não é mesmo? Sei que você ouviu, leu e recebe alguma informação sobre toda essa questão envolvendo os Estados Unidos e o Brasil. Imagino que, assim como eu, ficou com alguma dúvida em algum momento, né? Então, nada melhor que a gente conversar depois de todo esse caos para ajudar a entender melhor tudo isso que aconteceu e está acontecendo e quais são os impactos das decisões do Trump pelo lado de cá. Vamos começar bem devagar e avançando aos pouquinhos para que tudo fique bem explicado, perfeito? Então vem comigo. Oi, eu sou a Nath Finanças, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Aproveite que você tá aqui, já curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para as notificações, tá? Sempre quando tem um assunto que vai afetar sua vida financeira, é aqui que você vai ter acesso à informação de forma bem concreta, com várias informações, porque eu sei que muitas das vezes é muita gente, muitas pessoas falando um monte de coisas e tem uma questão muito mais política do que uma informação. Às vezes é muito mais de quero atacar todo mundo e todos porque eu não concordo com a parte política, econômica ou algo do tipo. E a gente tem que criticar sim, tem que fazer várias críticas, é muito importante, mas não é só com esse viés, tem que trazer também um outro lado, os dois lados, porque senão a gente só fica vivendo apenas aquela ideologia que nem sempre é a correta. Às vezes são só pontos de partidas e pensamentos diferentes. Não existe às vezes um certo e errado na economia. Tudo muda, porque é uma ciência que não é exata. Imagine que o mundo inteiro é como uma grande feira. E nessa feira, cada país tem a sua barraquinha e leva os seus produtos que sabe fazer ali melhor para trocar ou vender para os outros. O Brasil, por exemplo, costuma levar carne, café, suco de laranja, aviões, soja, minérios e muitos outros itens. Já os Estados Unidos leva tecnologia, máquinas, filmes, remédios, carros e por aí vai. Essa feira funciona bem quando cada barraquinha consegue vender o que tem a preços justos, sem ninguém atrapalhar. Só que, às vezes, um dos países resolve colocar um pedágio na porta da sua barraquinha. É como se dissesse assim: quem quiser vender aqui pra mim vai ter que pagar um extra bem salgado. Esse pedágio é o que chamamos de tarifa. E quando esse pedágio é muito grande, inesperado e pega vários produtos de uma vez, chamamos de tarifácio. Foi isso que aconteceu entre os Estados Unidos e o Brasil nesses meses. O governo americano, liderado por Donald Trump, decidiu que os produtos vindos do Brasil teriam que pagar tarifas altíssimas para entrar no país. Então imagina só, antes uma caixa de café brasileiro entrava na barraquinha americana sem custos extras. De repente, ela passou a pagar 50% a mais só para entrar. Isso é como se você fosse vender um pacote de salgadinhos na feira por R$10, mas o organizador da feira dissesse assim: aqui só entra se você me der mais R$5 de pedágio. Ou você aumenta o preço para o cliente e arrisca vender menos, ou você aceita ganhar menos dinheiro por cada pacote vendido. E de qualquer forma, quem perde é o vendedor, correto? E nesse caso, é o Brasil. O impacto não foi pequeno. Esse tarifácio americano atingiu cerca de 36% de tudo que o Brasil vende para os Estados Unidos. Se olharmos para todas as exportações brasileiras, isso representa ali 4% do total. Parece pouco, mas não é. Estamos falando de bilhões de dólares em carne, café e outros produtos que, de repente, ficaram menos competitivos. É como se o Brasil tivesse uma barraquinha cheia de mercadorias boas, mas com uma placa na frente escrita: cuidado, preço mais caro aqui dentro. Naturalmente, né, muitos compradores vão procurar outras barraquinhas de outros países para não pagar mais caro pelo mesmo produto. Alguns produtos foram poupados do tarifácio. O suco de laranja e as aviões civis, por exemplo, conseguiram escapar da lista, mas boa parte das carnes e do café não teve a mesma sorte. Isso pesa porque os Estados Unidos são um dos maiores compradores da carne ali brasileira, né? E imagine a pecuária, que movimenta milhares de fazendas, empregos no campo, caminhoneiros, frigoríficos e supermercados também. Então, se uma parte muito importante do mercado fecha as portas ou coloca um pedágio enorme, toda a corrente ali acaba sentindo. O fazendeiro vende menos, o frigorífico processa menos, o caminhoneiro transporta menos, e isso pode se refletir até no preço da carne no
no mercado interno. O mesmo vale para o café. O Brasil é conhecido no mundo inteiro como o país do café. Agora, pensa aí num produtor que exporta parte da sua safra para os Estados Unidos. Se de repente o preço lá fora fica mais caro por causa dessa tarifa, esse produtor tem 3 opções. Ou ele tenta manter o preço e ter um lucro ali menor, ou ele sobe o preço e arrisca perder clientes, ou então procura ali outros mercados correndo, tentando encontrar quem compre aquele café, sendo que ninguém compra safras grandes assim como, sei lá, vai ali na padaria comprar o pão, sabe? Ninguém faz isso. Então nenhuma dessas opções acaba sendo confortável. É como se você tivesse uma plantação de bananas e um comprador fiel que tá ali toda semana, leva metade da sua produção. De repente, esse comprador diz assim: vou continuar comprando, mas quero pagar menos, porque você vai ter que me dar um desconto para compensar essa tarifa aí que inventaram. Olha só que complicado, né? No fim, quem fica no prejuízo é você. E não é só os grandes produtores que sofrem, tá? Eu tô falando aqui num setor importante, como carne, café, que perde competitividade. O efeito desce em cascata, pode gerar menos investimentos, menos contratações e até mesmo demissões. Isso significa menos dinheiro circulando em cidades que dependem da agricultura e da pecuária. O impacto pode chegar na padaria, no posto de gasolina, até mesmo na escola local. Ou seja, o tarifácio americano ele não é algo distante, ele bate direto na vida de muitas pessoas, muita gente aqui dentro do Brasil. E aí, o governo brasileiro percebeu isso, né, o tamanho do problema, e anunciou medidas para tentar proteger os exportadores. E aí criou o chamado Plano Brasil Soberano, com cerca de 30 bilhões de reais destinados a ajudar quem foi atingido. E esse plano prevê, por exemplo, que o governo compre parte da produção de carne, café, que perde, né, mercado lá fora, para usar em programas de merenda escolar ou para hospitais públicos. Assim a produção não se perde e o dinheiro continua ali circulando. É como se na feira, quando um comprador importantíssimo ali resolve não comprar mais o seu produto, a sua própria família aparece e diz assim: pode deixar, eu compro parte disso aqui para a nossa mesa. Não resolve tudo, mas ajuda a diminuir ali, né, aquele baque. E além disso, o Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio, a OMC, para reclamar oficialmente dos Estados Unidos. Como chamar o juiz ali da feira e dizer: olha só, essa cobrança de taxa aqui é injusta e vai contra as regras combinadas. Só que processos desse tipo, né, costumam demorar. Enquanto isso, os produtores precisam, para agora, né, continuar vendendo e pagando suas contas. O Brasil também contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos para acompanhar o caso e até estuda retaliações. Ou seja, aumentar impostos de produtos americanos que entram aqui no Brasil. Seria uma forma de devolver da mesma moeda, sabe? Mas retalhar também é delicado, porque pode acabar encarecendo produtos que nós, brasileiros, consumimos. Outro caminho que está sendo estudado é buscar novos mercados. Analistas já apontam que países como México e Argentina podem comprar parte da carne brasileira e revendê-la para os Estados Unidos. Como se o Brasil não pudesse entrar direto na feira americana, mas conseguisse vender para o vizinho, que depois dá um jeito ali de repassar. Não é o ideal, óbvio, né? Porque sempre tem um custo ou uma perda na margem ali do processo, mas é uma saída de emergência. E tudo isso mexe não só com o comércio, mas com a confiança. Quando um país como os Estados Unidos impõe tarifas pesadas, ele passa um recado para o mundo: posso mudar as regras de uma hora para outra. Isso gera insegurança em outros mercados e pode afastar investimentos. É como jogar futebol, onde de repente o juiz inventa uma nova regra no meio do jogo. O time pensa 2 vezes antes de continuar jogando com tanta dedicação ali, né, no dia a dia. Você concorda comigo? Pois é. E o que isso significa e afeta a nossa vida financeira? Bom, começa no emprego. Se setores exportadores vendem menos, contratam menos. Pode significar menos vagas abertas no campo
e na indústria. Pode também influenciar nos preços internos, sabe? Se um produtor deixa de vender parte da carne para os Estados Unidos, ele pode jogar mais carne no mercado interno. Isso até poderia baratear de forma temporária o preço aqui de dentro. Mas por outro lado, se o prejuízo for grande, ele pode reduzir a produção, o que gera menos oferta no futuro e preços mais altos, tá? Além disso, a menor entrada de dólares no Brasil pode afetar o câmbio. Se o dólar sobe, tudo que o Brasil importa fica mais caro. Combustível a eletrônico. E isso também chega no bolso das famílias. Esse tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil é daqueles momentos que a economia global parece um tabuleiro de xadrez. Cada movimento, uma peça mexe com o tabuleiro inteiro. O pedágio de 50% em produtos brasileiros afeta fazendas, indústrias, caminhoneiros, supermercados, consumidores e até escolas. O governo tenta proteger, cria planos, aciona tribunais internacionais, busca mercados alternativos, mas no fim das contas, quem sente no dia a dia é a família brasileira, seja no preço da comida, no emprego ou na confiança no futuro. Percebe? Então, eu espero que pelo menos o que eu expliquei tenha sido prático para você entender e explicar isso para outras pessoas que não entendem o tarifácio, que sim, é uma briga muito política e que acaba afetando a economia, mas que a gente precisa entender que isso também afeta empregos, famílias, pessoas, e que eu vou acompanhar daqui para compartilhar as informações o mais precisamente para vocês. Todas as informações que eu falei aqui está aqui na bio, então qualquer coisa vocês podem pesquisar e tudo que eu falei aqui tem pesquisas e dados. E qualquer coisa contem comigo, aproveite, já se inscreva nesse canal aqui, a gente já tá com 400 mil inscritos, que vem a 500 mil. Não esqueça de ativar o sininho para as notificações e contem sempre comigo aqui com a Nath Finanças. E se você quer saber mais sobre, em primeira mão, todas essas informações, acesse também lá na Natplay, porque tem conteúdo bastante robusto explicando sobre todo o mundo das finanças e dos investimentos também. Aprender a investir é muito importante. E casa própria também, tá? Tá tudo lá. Tá tudo aqui embaixo. Beijo da Nath e tchau!